Oi, sejam todos bem-vindos ao canal Amor, Luz e Espiritualidade. Continuamos com os vídeos sobre a Quaresma. Hoje eu vou falar um pouquinho para vocês sobre a Páscoa. A gente fala muito de Páscoa e pensa muito assim no coelhinho, em ovo de Páscoa de chocolate. Mas a Páscoa não é isso. Páscoa, escolha de uma nova vida. Olha que frase importante. O que é a Páscoa? Primeiramente, é o segundo evento mais importante da igreja. O primeiro é o Natal, né? Quando Jesus nasceu. Jesus, exemplo de bondade, de amor ao próximo e de doação. O verdadeiro significado da Páscoa é Jesus. Páscoa é amor. Algumas coisas são explicadas pela ciência, outras pela fé. A Páscoa, ou Pessach, é mais do que uma data, é mais do que uma ciência, é mais que fé. Páscoa é amor. Albert Einstein é um gênio que viveu um tempo atrás, muito tempo atrás, que sabia muito bem o que falava. A Páscoa é uma festividade muito importante para os cristãos. Lembrando, cristãos são todas as pessoas que creem em Jesus, indiferente da religião. Cristão é quem crê em Jesus, quem crê em Deus. Que culmina, que acaba, que se encerra na celebração da ressurreição de Jesus Cristo, o Filho de Deus, lá no domingo da Páscoa. A palavra Páscoa vem de hebraico, Pessah, que significa passagem. O significado da Páscoa. A palavra Páscoa é a origem da palavra hebraica Pessah e significa passagem. A Páscoa já era celebrada pelos judeus antes mesmo do nascimento de Jesus Cristo. Os judeus comemoravam esse dia desde há muito tempo atrás, só que com outro sentido, o da liberdade após anos de escravidão no Egito. Em contrapartida, para os cristãos, a Páscoa tem um significado especial e diferente, uma vez que celebra o renascimento de Jesus Cristo e sua ascensão ao céu, sua subida ao céu, 2 dias depois da morte na ressurreição. Na verdade, é 3 dias, né? Considerando sexta, no 3º dia. Ele morreu na Sexta-feira Santa. Páscoa é renascimento, é o recomeço da vida. Feliz Páscoa! Essa passagem, que o nome Páscoa significa, está descrita no Antigo Testamento. Ali mostra a libertação do povo israelita da escravidão no Egito. Essa escravidão durou 400 anos. Gerações da mesma família ficaram ali escravizados no Egito. Que coisa triste, né? Que momento triste da história. A Páscoa era celebrada pelos judeus para comemorar a liberdade conquistada pelo seu povo. Então, antes de ser o dia da ressurreição de Jesus Cristo,
A Páscoa era comemorada como o dia que eles conseguiram fugir e se livrar da escravidão no Egito. Esse dia que eles fugiram da libertação coincidiu, lá na época, com o início da primavera. Assim fundiram-se em uma só festa, a renovação da natureza e o renascimento de Israel, como era chamado pelos hebreus. Para os hebreus, primavera é renovação da natureza, é quando ela renasce após o inverno frio. A gente vê isso, né, nas nossas plantinhas, por exemplo. No inverno elas ficam mais lentas, algumas mais murchas, e quando vem a primavera elas renascem, reflorescem, dão novos frutos. Então os hebreus sempre chamaram a primavera de momento de renovação da natureza. E fugir do Egito, né, fugir da escravidão, eles chamam de renascimento. Então eles uniram essas festas, a primavera com o fugir do Egito. Páscoa é renascimento, é passagem do velho para o novo, é mudança e transformação, é se fazer de novo, a partir da própria libertação. É deixar para trás aquilo que não nos serve mais e iniciar uma nova jornada iluminada pela luz do Cristo, que agora ressuscitado em nosso interior, guia o nosso caminho, renova as nossas esperanças. Que nesta Páscoa tudo se renove em sua vida e que seu caminho seja iluminado pelo Cristo vivo. Então vamos pensar junto. Jesus se recolheu por 40 dias no deserto para fazer orações, jejum e assim ter força, se tornar uma pessoa mais forte espiritualmente, para que ele conseguisse superar os desafios que estavam por vir, que era a crucificação dele. Nós cristãos que cremos em Cristo, também temos esse desafio a cada ano. Quando chega a Quaresma, é o momento da gente fazer as nossas penitências. Tem aqui no canal vídeo explicando penitência, para vocês verem detalhes e exemplos. Nesses 40 dias, 2 dias, somente 2 dias do ano, fazemos jejum, abstinência. Só 2 dias. Jesus ficou 40 dias, a gente fica 2 dias e ainda reclama. Então, como Jesus, nesses 40 dias, a gente vai fazer uma interiorização. A gente vai se conectar com Deus, com Mamãe Maria, vai ficar mais próximo a eles em oração. Então, depois, quando acabar a Quaresma, a gente vai ter tido a oportunidade de ver ao longo da Quaresma muita coisa que a gente pode mudar. A gente vai vendo a Quaresma, estudando, lendo um texto, ou vendo algum vídeo, e a gente tem um novo aprendizado. Com esse novo aprendizado, a gente pode integrar ele, fazer ele se tornar hábito no nosso dia a dia. Então essa é a passagem, essa é a mudança, essa é o nosso renascimento. Na Quaresma a gente estuda, aprende um monte de coisa nova, vê situações, vê coisas que a gente pode agir diferente, entende que se a gente mudar algumas atitudes nossas, vai ser positivo para a gente, vai trazer paz, equilíbrio, maior conexão com Deus Pai, com Mamãe Maria. Então, o que a gente aprender nessa Quaresma, a proposta da Páscoa é a gente renascer, é a gente mudar a nossa vida
E tudo que a gente aprendeu na Páscoa, a gente inclui na nossa vida. Então, a Lúcia Diniz, que começou a Páscoa, né, a semana da Quaresma, lá um dia depois do Carnaval, ela vai aprender várias coisas ao longo da Quaresma, que quando chegar no dia da Páscoa, no domingo da ressurreição de Jesus, ela vai fazer uma avaliação. Olha, eu aprendi isso, e eu não fazia isso antes. Então, o meu renascimento da Lúcia Diniz, por exemplo, será incluir tudo que ela aprendeu e começar a usar a partir do dia a dia. Ou seja, o que eu aprendi agora se torna hábito no meu dia a dia. Quando a gente muda nossas ações, quando a gente quer ser melhor, quando a gente busca ler, aprender, estudar, ver vídeos, a gente evolui espiritualmente, a gente cresce, a gente se aproxima de Deus Pai, de Mamãe Maria. Então o renascimento é isso. Todo aprendizado que a gente tiver na Quaresma, a gente vai incluir na nossa vida, tornando isso um hábito diário que a gente vai fazer sempre que surgir a oportunidade. E com isso, com essa mudança de atitude, nós vamos também renascer. Nós vamos, passar a ser uma pessoa melhor. Nós vamos passar, eu, Lúcia Diniz, por exemplo, vou passar a ser de uma velha Lúcia Diniz, que tinha certas ações, a uma nova Lúcia Diniz, incluindo coisas novas que eu aprendi e me tornando uma pessoa melhor. Quando a gente decide, após a Quaresma, mudar as nossas ações para ser uma pessoa melhor, é a nossa passagem, é o nosso renascimento. No Novo Testamento, a Páscoa é celebrada com a passagem da morte para a vida, através da ressurreição de Cristo. Então, aqui está fazendo uma comparação. No Antigo Testamento, a Páscoa comemorava, a fugir da escravidão do Egito. No Antigo Testamento, a Páscoa fala da ressurreição de Jesus Cristo. A Páscoa não se resume a lembrar a morte e o sacrifício de Cristo, mas é também uma celebração de alegria e vitória pela sua ressurreição. Páscoa é dia de alegria. Jesus ressuscitou. Jesus superou todos os desafios, venceu, é uma vitória. A Páscoa é o último evento da chamada Semana Santa. Semana Santa começa no Domingo de Ramos, que é um domingo antes da Páscoa, e tem festividade todo santo dia, tem um evento importante, como se fosse um passo a passo, a gente acompanhando Jesus até a crucificação e a ressurreição. Eu farei um vídeo falando sobre a Semana Santa com mais detalhes. Então, esperem, que virão novos vídeos sobre esses assuntos. A Semana Santa é a última semana da Quaresma. Quaresma, é o período que os fiéis cristãos, quem crê em Jesus Cristo, permanece 40 dias em penitência, mudando suas ações. E 2 dias do ano, exatamente dentro da Quaresma, fazendo jejum e abstinência. Já teve um vídeo aqui no canal sobre jejum e abstinência. Assistam ele. O vídeo jejum e abstinência e o vídeo penitências são vídeos que precisava de muita explicação. Eu dei muitos exemplos, expliquei muitos detalhes. Então, indiferente que o vídeo ficou um pouco maior, assistam. Eu escolho sempre fazer vídeo para vocês, trazendo a informação mais atualizada possível. E se eu tenho informações para dar, exemplos para falar, que facilitem o aprendizado,
Eu não posso fazer um vídeo de 10 minutos falando só metade do que eu preciso ou 1/10 do que eu preciso. Se às vezes é necessário dar exemplos, colocar bastante situações para a pessoa aprender, lembrando que no canal tem pessoas com todos os níveis culturais. Tem pessoas que assistem o canal que nem têm estudos. Então eu busco aqui falar numa linguagem que, indiferente do seu grau de instrução, que você entenda a mensagem que Deus Pai, que Mamãe Maria quer que chegue até você. Eu me coloco como instrumento de Deus aqui para falar o que eles querem, o que eles pensam, né, que é importante. E vocês podem reparar, quem está no meu canal, que eu tenho o PowerPoint sempre a tela para ser uma referência da minha fala, mas muitas vezes eu falo de assuntos que não estão escritos ali. Esses assuntos vêm por inspiração. É Deus falando através de mim para levar essa informação ou essa resposta a alguém que precisa. Então, meus vídeos sempre terão o tempo que for necessário para que eu dê bastante exemplo e qualquer pessoa, mesmo sem estudo, só ouvindo a minha voz, consiga entender o que eu quero transmitir aqui. E falando no canal aqui, tem um vídeo chamado Penitências e um vídeo chamado Jejum e Abstinência. São maiores porque eu dei muitos detalhes, expliquei de maneiras diferentes para facilitar o aprendizado de todos que quiserem. Então, olha que imagem legal essa. A Páscoa, né? A crucificação é apresentada como essas 3 cruzes, né, que estão no canto direito, que é Jesus Cristo que foi crucificado com 2 ladrões, né? O ladrão bom e o ladrão ruim. E a gente vai falar sobre isso em vídeos para frente. Quando eu falar da Sexta-feira da Paixão, sexta-feira que Jesus, né, foi crucificado, eu vou explicar sobre isso. Mas essa imagem quer mostrar o que é. Apesar da crucificação que está no canto direito, ainda assim surge um novo dia, surge uma nova luz, renasce. O sol aqui é a vida renascendo, é Jesus ressuscitando num dia que vai ser lindo e iluminado. Olha que importante lição. Uma simples imagem traz para a gente algumas informações importantes. Sempre tem algum aprendizado. A gente precisa acostumar a prestar atenção nos detalhes. Isso faz toda a diferença na nossa vida e em qualquer situação dela. Seja pessoal, seja profissional, seja na comunidade, seja com um amigo que está passando dificuldade. Você prestar atenção nos detalhes faz toda a diferença. Segundo a Bíblia, Jesus teria participado de várias celebrações pascais. Jesus também participou da semana da Quaresma. Óbvio que até então não tinha a crucificação na sexta e a ressurreição no domingo. Isso só começou a ter após o sacrifício de Jesus, né? Ele morrer na cruz para perdão dos nossos pecados. Mas as festividades anteriores ele participava. Quando Jesus tinha 12 anos, por exemplo, ele foi levado pela primeira vez pelos seus pais, que é José e Maria, para comemorar a Páscoa. Conforme narram, né, algumas histórias descritas no Novo Testamento da Bíblia. Jesus tinha uma missão imensa, que era morrer na cruz e ressuscitar no terceiro dia para perdão dos nossos pecados. Mas quando ele era pequeno, como qualquer criança, ele precisou que alguém cuidasse dele, apoiasse ele, protegesse ele, guiasse ele. Então José e Maria foram os pais dele, como qualquer um de nós somos pais dos nossos filhos. No começo são nenê, precisa de comida, de alimentação, de trocar fralda, precisa proteger. Lembra quando José recebe em sonho
logo depois do nascimento de Jesus, que ele não podia mais ficar lá na manjedoura aonde Jesus nasceu, que era melhor ele sair dali, que ali era perigoso. Deus falou em sonho com ele. Então José teve muito a missão de proteger Jesus. Enquanto Jesus era menino, era criança, estava indefeso, José foi a proteção de Jesus. E Mamãe Maria foi quem guiou, quem iluminou. Mamãe Maria e Jesus tiveram uma conexão muito grande, uma proximidade muito grande. Ele sempre obedeceu a Mamãe Maria. Até como naquela parábola que fala, que Mamãe Maria falou para ele: acabou o vinho aqui da festa, faça alguma coisa. E ele vira e fala para ela: mas ainda não chegou a minha hora. Ou seja, Mamãe Maria foi até ele: olha, acabou o vinho dessas pessoas, eles vão passar por constrangimento, por vergonha, resolva isso. E Jesus fala: mas não está na hora ainda de eu mostrar a minha missão, que eram os milagres de Jesus. E ela falou: resolva. E Jesus foi lá e transformou a água em vinho. E o vinho era muito melhor do que servido antes daquele casamento, daquela festa. Todos comentaram sobre isso, Normalmente as pessoas nos casamentos oferecem o vinho melhor primeiro, e depois, quando as pessoas já estão mais altas, oferecem o vinho inferior. Se, por exemplo, não conseguiram comprar para a festa um vinho, não tem dinheiro para comprar somente vinho bom, E antigamente a realidade era outra, o contexto, era outro. Então as festas eram simples, mas sempre foi regada a vinho, que era uma coisa mais fácil de se adquirir naquela ocasião. E normalmente quem não tinha condições financeiras fazia uma festa, comprava alguns vinhos bons para entregar no começo, e depois que as pessoas estavam mais altas, já tinham bebido, davam um vinho inferior, porque nem perceberiam a diferença. E quando Jesus transformou água em vinho, obedecendo a dica, a instrução da Mamãe Maria, ele fez um vinho melhor do que foi servido na festa. Daí falaram: nossa, mas agora o vinho é mais gostoso do que quando começou a festa? Isso é para mostrar o poder de Jesus na nossa vida. Claro que o vinho é uma maneira de falar, é um exemplo. Quando Jesus põe a mão no que ele vai fazer, quando ele decide fazer a ação dele, ele faz o melhor possível. Ele supera qualquer expectativa que a gente tenha. Então eu sempre falo: rezem com Deus Pai, falem com Mamãe Maria, com Jesus. Se você não sabe rezar decor, tudo bem, só conversem, mas se conectem a Ele, peçam. Ninguém pode nos ajudar se a gente não pedir. O nosso livre-arbítrio impede dos anjos, dos santos, dos arcanjos, de Deus, de qualquer ser de luz, de nos ajudar, se assim a gente não pedir. E quando a gente pede, como Maria pediu para Jesus, ele intercedeu, ele faz o melhor que nos deixa sem fala. Quando a gente pedir ajuda e for merecedor, sempre Jesus fala: faça que eu te ajudarei. Quando a gente pede e é merecedor, com certeza absoluta, receberá muito mais que as suas expectativas imaginaram. Você imagina uma coisa e Jesus vem e supera 1 milhão de vezes, como fez no vinho, transformando um vinho maravilhoso, magnífico. Esse é o poder de Jesus na nossa vida. Esse é o poder de Jesus em quem crê nele. A mais famosa participação de Jesus nas festas da Páscoa, foi a última ceia, onde Jesus e seus discípulos fizeram a comunhão do corpo e do sangue, simbolizados pelo pão e pelo vinho.
Então, a quaresma antes era comemorada, a Páscoa antes era comemorada como a alegria de ter fugido do Egito. Daí veio Jesus e participou dessas festas também. Inclusive desde os 12 anos, quando Jesus e Maria guiava eles, protegia ele, antes dele saber da missão dele, Jesus. Depois, enquanto Jesus vivia, a Semana Santa, o final da Quaresma, a proximidade da Páscoa foi alterada com as ações, as últimas coisas que Jesus fez. E na Quinta-feira Santa ele se reúne com os seus discípulos. São 12 os discípulos de Jesus. Eu vou falar sobre eles mais para frente. E ele se reuniu com esses 12 na Quinta-feira Santa e compartilhou pão e vinho. Era muito comum nessa época ter somente pão e vinho, mas mesmo assim Jesus sempre agradecia a cada refeição. Vocês agradecem a cada refeição de vocês pela comida que está no seu prato, sabendo que no mundo, infelizmente, muitas pessoas nem têm o que comer? A cada refeição vocês falam: gratidão, Senhor, pela minha comida. Obrigado, Senhor, pelo meu alimento. E peço que nunca nos falte o pão de cada dia. Vocês agradecem diariamente a Deus a cada refeição? Isso é tão importante. Jesus, mesmo tendo só pão e vinho, agradeceu a Deus por eles e compartilhou, dividiu, comeu ele com seus 12 discípulos. Isso ocorre na Quinta-feira Santa. Eu vou fazer um vídeo falando sobre todos esses detalhes. Como eu falei, terá um vídeo com os detalhes sobre a última ceia, quando Jesus partilha o pão com os 12 discípulos. Páscoa é renascimento, é amor, é fé, é compaixão, é você olhar para o outro e querer ajudá-lo, querer tomar uma atitude para melhorar a vida dele. É esperança. Páscoa é vida, é renascimento, é nós mudarmos as nossas atitudes, melhorarmos, evoluirmos como pessoa, né? Em atitudes no dia a dia, buscando a nossa evolução espiritual, nos aproximar, nos conectar a Deus Pai e Mamãe Maria. Olha que linda! Vou explicar um pouquinho para vocês sobre Mamãe Maria, com mais detalhes. Mamãe Maria, segundo eu estudei, né? Mamãe Maria antes era uma anja. Olha que legal! Era uma anja muito bondosa que estava lá no céu. Daí Deus sabia que ele ia enviar Jesus para a terra. E Jesus, até que crescesse, soubesse da missão dele, precisava de alguém que cuidasse dele, que apoiasse ele. Que quando o nenê trocasse fralda, amamentasse, desse comida, e de alguém que na vida dele já começasse a falar de Deus. Mesmo com ele pequenininho, Mamãe Maria já falava de Deus para Jesus. Até que um dia Jesus teve a iluminação, qual era a missão dele. Mas quando pequeno ele precisava de alguém para cuidar dele. Então diz que Deus chamou a anja Maria e falou assim: Maria, Jesus vai descer para a terra e ele tem uma missão muito desafiadora. E até que ele possa se defender sozinho, ele precisa de alguém que cuide dele, que guie ele, que ilumine ele. Você aceita a missão de ser a mãe dele e proteger ele, guiar ele até que ele tenha consciência para assumir a missão dele? Você pode ser o apoio dele
E a Anja Maria aceitou. Olha que lindo. Até me emocionei. Olha, Mamãe Maria, a Anja Maria aceitou vir a ser quem ia guiar e proteger Jesus. E é incrível que eles tiveram uma super conexão. Porque até, como eu falei um pouco atrás, ainda quando ele era adulto, era homem, ela ainda falava as coisas e ele obedecia. Como ele fazer água virar vinho na festa, que eu dei o exemplo alguns minutos atrás. Mamãe Maria, a Anja Maria, aceitou ser quem ia cuidar de Jesus quando pequeno, até que ele tivesse conhecimento da missão desafiadora que ele ia vivenciar. A mãe Maria, a mãe de Jesus, né? Hoje é também a nossa mamãe, porque depois que a Anja Maria aceitou ser quem viria aqui para proteger e cuidar de Jesus, ela se tornou a mãe de Jesus e a nossa mamãe também. Todos nós chamamos Maria de nossa mãe. E Mamãe Maria também se tornou a rainha dos anjos. Ela já era uma anja. Quando ela veio aqui, se dedicou, sofreu, chorou quando viu o filho crucificado. Ela também passou por todas as emoções que nós humanos passamos, né? E é claro que ela sofreu e chorou demais quando viu o filho dela crucificado. E quando ela voltou aos céus, e ela subiu, né, de corpo e alma aos céus, a Mamãe Maria se tornou também a rainha dos anjos. Ela já era anja e dela se tornou a rainha dos anjos, depois desse ato de bondade, de vir aqui cuidar de Jesus, dessa missão que para ela também foi desafiadora, né? Então a rainha dos anjos, a Mamãe Maria, hoje é um ser de luz, é um ser de extrema bondade. A Mamãe Maria, ela, a rainha dos anjos, a nossa mãe, ela rege a quinta-feira. Toda quinta-feira é dia de Mamãe Maria. O cristal dela é a esmeralda, é um cristal verde. E a cor da Mamãe Maria é o verde esmeralda. Então, Mamãe Maria se tornou, depois de cumprir essa missão desafiadora, a rainha dos anjos, a nossa mãe, a mãe de Jesus e um ser de luz a quem a gente pode pedir ajuda a qualquer momento da nossa vida. Lembrando, toda quinta-feira a Mamãe Maria tem a energia dela direcionada para a gente, a quem quiser pedir. Quem gosta de cristal, eu já fiz um curso aqui no canal, cristais. A esmeralda é o cristal que a Mamãe Maria tem como referência, como a energia dela. E a cor dela é a verde esmeralda. Olha aqui essa imagem. Mamãe Maria lindíssima, rainha dos anjos, nossa mamãe, e o ser de luz magnânimo, Mamãe Maria. Pode ver que aqui, né, tem o verde esmeralda em torno dela, que essa é a cor dela, essa é a cor do cristal que ela gosta. Então aqui eu quis compartilhar um pouquinho com vocês, para vocês conhecerem um pouquinho da Mamãe Maria. Hoje ela é um ser de luz, de bondade extrema, sabe, iluminando o céu, imensa bondade. E ela rege a quinta-feira. Quando toda quinta, se você quiser fazer uma oração para a Mamãe Maria, ela vai estar mais pertinho de você ainda nessa data. Nesse dia da semana, toda quinta. Mestre Saint Germain. José, que foi o pai de Jesus, também passou por extremos desafios. E ele também aceitou a missão de vir à Terra para proteger Jesus, antes de Jesus ficar adulto e poder se cuidar sozinho. Como eu já havia dito, né? Ele foi protegido por José, que era o pai dele. Então, José hoje é um mestre ascensionado. Mestres ascensionados são seres de luz que chegaram ao ápice, né, no mais alto grau de iluminação, de bondade, no mais alto nível
de luz, né? Ele é um ser de luz, de imensa bondade. Então, José, o pai de Jesus, é um mestre ascensionado. Mestres ascensionados são seres de luz e mais para frente, não sei, talvez abril, maio, não sei. Eu vou começar um curso aqui online gratuito, todos estão convidados. E eu vou falar sobre os mestres ascensionados, né? Os detalhes de cada um deles. Cada mestre ascensionado rege um dia da semana. Então eu vou falar sobre eles e vou falar sobre os arcanjos. Que cada mestre ascensionado tem um arcanjo como se fosse o braço direito dele. Então eu vou fazer o curso Mestre Ascensionado aqui nesse canal, online gratuito, e já convido a todos que quiserem participar. Comentem aí né, escrevam no comentário para que eu possa saber que você tem interesse também, né? Voltando, José, pai de Jesus, hoje é um mestre ascensionado chamado Mestre São Germain. Ele rege o sábado. Então, todo sábado, se você quiser estar mais pertinho de São José, todo sábado é o dia que São José tem uma maior energia direcionada para a gente. O cristal dele é ametista, é uma pedra linda, lilás. Podem procurar aqui no canal, tem os vídeos, né, sobre os cristais. E a cor de São José, de São Germain, é a violeta. Olha que lindo aqui. Nós temos aqui o amado mestre São Germain, que é São José, depois que se tornou ser de luz, né? E ele tem a cor violeta, que é essa que está em volta dele, né? E mestre São Germain é quem hoje cuida do mundo, né? Da nova era, esse novo momento que a gente está vivendo. Nós estamos passando por várias provações. O nosso planeta está evoluindo e o mestre São Germain é o mestre, é o nosso guia, né? O nosso líder nessa nova era. Jesus Cristo. Jesus Cristo, Filho de Deus, hoje também é um mestre ascensionado. É um ser de luz suprema a quem a gente pede, recorre. Tanto Mamãe Maria, como São José, como Jesus Cristo, depois de todas as provações e desafios que viveram aqui, chegaram no máximo nível de bondade, de iluminação e se tornaram todos seres de luz. Jesus Cristo também é um mestre ascensionado, é um ser de luz incrível, né? E ele, mais do que todos, passaram por desafios imensos. Ele rege a sexta-feira. Então, na sexta-feira, toda sexta-feira, tem Jesus Cristo, uma energia maior direcionada. Então, se você quiser se conectar a ele, esse é o dia. Essas dicas de dias da semana desses seres, você pode anotar na sua agenda e lembrar de conversar com eles nesses dias mais ainda. Claro que pode conversar com eles todo dia que quiser. Então, sexta-feira é regida por Jesus Cristo. E seu cristal é o rubi, é um vermelho bonito. E a sua cor é rubi dourado. Então, Jesus Cristo rege a sexta e a cor dele é rubi dourado. E seu cristal, o rubi, também tem vídeo aqui no canal. Olha essa imagem que maravilhosa. Jesus Cristo ressuscitado e em volta dele tem, né, o rubi, a cor rubi e o dourado. Olha que imagem linda. Essa é a imagem que eu gosto muito, que eu tenho sempre perto de mim. Lembrando vocês, cliquem no polegarzinho para cima aí, curtindo todos os vídeos e comentem no canal sempre que quiserem. Estou à disposição para tirar dúvidas, para responder. E também nos grupos que eu tenho no Facebook, Amor, Luz e Espiritualidade e os 7 Arcanjos.
Amor, Luz e Espiritualidade, os 7 Arcanjos. São 2 grupos que eu tenho no Facebook. Procurem lá, entrem, acessem, que eu autorizo a todos para a gente conversar sobre esses seres de luz maravilhosos. E compartilhem os vídeos. Pegue o link e manda para todos os seus amigos, conhecidos, familiares. De repente, alguma pessoa está precisando ouvir a mensagem que está sendo dita aqui. Então a gente só vai ajudar essas pessoas. A nossa missão é jogar semente, é compartilhar o vídeo. Se a pessoa vai assistir ou não, é o livre-arbítrio dela. Daí é ela com Deus. A gente não tem nada a ver com isso. Mas compartilhem. Com certeza pode trazer, de repente levar coisas boas a quem está precisando. Voltando a essa imagem, eu tenho muito perto de mim Jesus Cristo, ressuscitado, sereno, com a cor dele, né, que é rubi dourado. Ele rege toda a cesta e o cristal dele é o rubi. O domingo da Páscoa, né, a Páscoa se encerra, a Páscoa é no domingo, quando atualmente celebramos a ressurreição de Jesus Cristo. O povo hebreu ainda celebra fugir do Egito também na Páscoa, né? Uniu as 2 festividades. Mas o domingo de Páscoa encerra as comemorações da Quaresma, né? E encerra com uma alegria imensa, né? Jesus ressuscitando. Que bênção! Aqui tem um resuminho do que é a Páscoa. Páscoa é tempo de meditar, de buscar, de agradecer, de plantar a paz. Tempo de oração. Tempo de abrir os braços, de abrir as mãos e de ser mais irmão. Tempo de recomeçar, de mudar nossas atitudes para melhores. É tempo de concessão, de compromisso, de salvação. É tempo de perdão. É tempo de libertar, tempo de libertação. Tempo de passagem, de passar, de deixar coisas chatas, atitudes erradas para trás e sermos pessoas melhores. Para onde nós vamos? Para a luz, para o amor, para a vida que é eterna. É tempo de ressurreição. Olha que importante. Nós vamos evoluir após a Quaresma, mudando nossas atitudes, as tornando melhores. Nós vamos passar, né, fazer a passagem da nossa vida, do antigo para o novo, do que era para o melhor. Nós vamos em caminho, né, vamos caminhar para a luz, para o amor, para a vida que é eterna. Tempo de ressurreição. Feliz Páscoa! Eu desejo amor e luz a todos.